Dead Space é o tipo de jogo que te prende desde o começo. Não é só pela história ou pela ação, é pela atmosfera. Você sente que está mesmo no ambiente. Você está no meio do espaço, isolado, cercado por uma ameaça desconhecida. Tudo se conecta. Os sons, os efeitos visuais, a trilha, tudo trabalha junto de forma sincrônica ou de forma harmônica para te colocar dentro desse universo. Quando você anda pelos corredores da Ishimura, que é a nave de Dead Space, você não está jogando, você está sentindo a pressão de estar ali. Você sente o silêncio do espaço, os barulhos mecânicos e a tensão constante. Tudo contribui para uma experiência intensa e, por mais que seja assustadora, também é divertida. E não tem como começar a falar de Dead Space sem começar a falar dos necromorphs. Essas criaturas deformadas, feitas a partir de corpos humanos, membros retorcidos, movimentos imprevisíveis e puro instinto de matar. Eles são como zumbis, só que 1000 vezes mais pior, já que eles não morrem fácil. Acertar na cabeça não adianta, você precisa desmembrar, braço por perna, perna por perna e vai destruindo esse bicho. Isso que torna esse jogo um jogo bem violento, já que não é novidade para ninguém, mas você vai ver coisas horríveis e níveis de violência simplesmente indescritíveis. Mas lembrando, YouTube, isso é só um jogo, tá bom? Só um jogo. Então não vem me dar ban depois disso. E mesmo assim, eles conseguem voltar. Formas diferentes, correndo, rastejando, se arrastando pelas paredes, indo por tubo de tubulações e outras formas que não consigo nem imaginar direito. E eles ainda possuem várias formas de te atacar, como eles explodem, multiplicam, infectam cadáveres e atacam. Eles nem seguem uma lógica ao certo, eles só seguem o cheiro do seu medo e pronto, já era. Eles vão ir atrás de você. De alguma forma ou de outra. E eles realmente são uma ameaça. O que torna o medo ser algo tão recorrente nesse jogo é o fato de você estar num ambiente muito difícil. Você está realmente com poucos recursos e você tem que seguir uma estratégia para não perder todos os seus recursos e não conseguir lutar contra mais necromorphs, já que eles se multiplicam como formigas. Eles realmente se multiplicam muito rápido, contanto que tem até um inimigo que consegue ressuscitar vários cadáveres e fazer um exército de necromorphs contra você. Esse inimigo, sinceramente, é o que mais me traumatizou quando eu joguei, já que é muito bizarro ele indo atrás de você e pulando no seu rosto. Esse é o único inimigo que só de imaginar eu já fico tremendo assim em casa, mesmo não jogando o jogo. E ainda mais é bem nojento olhar eles realmente causam uma aflição. Você não quer ver isso, você não quer nem imaginar isso. Então eles conseguem ser a base do maior terror de todo o tempo da humanidade, que é o terror de ver essa aberração, esse negócio mais corporal assim, entendeu? Ninguém quer ver isso aí no seu quintal, entendeu? E o que torna ainda mais profundo, ou no caso mais bizarro, tenebroso, ou qualquer outra palavra desse tipo, que é o fato de que os desenvolvedores do jogo tiveram que ficar várias horas vendo conteúdo de gore real e vendo cenas de mutilação. E basicamente eles ficaram traumatizados por causa disso. Isso acontece no mundo dos games, aconteceu na criação de Mortal Kombat, aconteceu em outros jogos que têm violência. E algo bizarro, esses caras estarem vendo cenas horríveis para transformar o mais realista possível no jogo para a gente se assustar um pouco. E me deixa ainda mais assustado com a empresa de videogame que fez os caras ter que ficar fazendo isso, seus funcionários fazerem isso, do que com o próprio jogo. Mas tá bom, né? Dead Space é um terror espacial, mas no fundo é um horror cósmico. O grande inimigo é algo que você não consegue entender e a origem dos necromorphs vem de uma entidade desconhecida chamada Marker. Ninguém sabe ao certo o que ela quer, só que ela muda a mente das pessoas, traz visões, loucura, vozes que sussurram promessas ou ameaças.
O medo não é físico, é até existencial, já que mexe com toda a existência dos seres vivos e blá blá blá, já que é algo muito complexo. Mas isso me lembra uma certa história aí, um tal de Cthulhu e todas as outras histórias envolvendo Lovecraft, já que todas envolvem insanidade. Resumindo, histórias onde você enfrenta uma força que não pode ser explicada, antiga e incompreensível e indiferente à sua existência. Ou seja, tipo, você é uma formiga frente à existência, já que você não pode fazer nada contra ela, você só pode simplesmente esperar e rezar para que você não tenha um final tão triste. E geralmente não acontece isso. Dead Space bebe dessa fonte de terror e horror espacial, mostrando justamente Isaac, um cara que ele só tá ali, velho. O cara só tá ali e ele não é nenhum cara fodão que pode fazer toda a diferença no mundo. O cara só tá ali e só tá tentando sobreviver, velho. Só tá tentando salvar a namorada dele. E basicamente é isso que ele tá fazendo, velho. Não tem muito o que fazer. E frente às milhares de necromorfos, a gente fica lutando e quase morrendo várias e várias vezes. A gente realmente se sente pequeno comparado a tudo que os necromorphs são capazes. Mas, como o Isaac ele é fodão e tem ajuda do roteiro, porque para mim pelo menos ele teve um pouco de ajuda do roteiro, ele consegue derrotar a maioria deles. Na verdade, todos eles. Não teve nenhum que passou por isso e sobreviveu. O Isaac é mais assustador do que o próprio necromorphs. E falando em Isaac, cara, simplesmente o Isaac é um dos personagens mais carismáticos que eu já vi na minha vida, cara. É um homem de muitas palavras, se é que você me entende. Já que ele não fala nada durante o jogo. Foi ironia. Mas assim, o Isaac, além de não falar nada, ele é um personagem mudo, o que é bem estranho, já que as pessoas falando com ele, ele não respondendo, é uma das coisas mais diferentes que eu já vi. Mas eu já tô acostumado, já que joguei Half-Life, né? Gordon Freeman, 2 jogos, não fala nada. Isaac é só um engenheiro que ele tá ali porque ele veio ver a namorada dele, já que a história é o seguinte: a nave Shimura simplesmente desapareceu e foi mandada uma pequena nave de resgate com uma equipe. Essa equipe, ao entrar, percebe que está rolando uma coisa estranha, só que eles são atacados, logicamente. Basicamente, ele tenta salvar sua namorada. O que acontece? Não vou dar spoiler. Mas o Isaac ele tem que sobreviver usando a sua armadura de engenheiro e a sua inteligência, a sua astúcia e a sua habilidade. Basicamente é isso. E graças à sorte, ele simplesmente tem uma das armas mais apelonas de todos os tempos, que é a arma de plasma. Que o engenheiro consegue quebrar qualquer coisa com aquela coisa que ele tem, velho. Então, só digo uma coisa: vire engenheiro e você vai conseguir sobreviver a qualquer coisa. Ou você vai acabar virando Uber. Mas já a nave USG Ishimura, ela é uma nave gigantesca, um labirinto sombrio e claustrofóbico. Tem corredores apertados, iluminação falha e sangue por todo lado, tudo que a gente gosta. Mas assim, basicamente é um ambiente perfeito e que por algum motivo me atraiu tanto a ponto de, pra mim, o jogo, se você deixar sem monstros e ficar andando, pra mim já é divertido. É um ambiente tão imersivo que você fica se imaginando no futuro, já que é a coisa que a gente mais pensa é no futuro, já que o mundo está hoje em dia sendo acabado pelas empresas, o mundo está passando por todo o negócio de superpopulação, e a gente pensa, será que daqui a pouco a gente vai ter que entrar numa nave e ir para Marte? Já pensou? A gente tem que fazer a Ishimura, daí a gente tem que entrar lá, daí a gente acha um vírus desconhecido e começa Dead Space 4. Porra. Então fica nessa merda aí. Inclusive eu sou bem pessimista sobre o futuro, mas isso fica para outro vídeo. O Ishimura ele consegue fazer esse ambiente perfeito de escuridão, de um lugar sombrio, de corredores apertados. E ainda melhor ainda mais no Dead Space 2, que cria uma atmosfera incrível de cidade.
Então, cara, não tenho nem palavras para descrever o quão bom foi a criação de mundo deles, já que é realmente muito interessante passear pelo mapa de Dead Space. Você fica imersivo nesse mundo. Mas no final, Dead Space se resume a uma coisa: atirar em tudo que se mexe. Prepara o seu dedo, que dedo no gatilho você vai atirar em qualquer coisa que se mexer. Opa, a caixa mexeu, foda-se, atira. Ah, não sei o que mexeu, foda-se, atira. Qualquer movimento, atire. Você vai atirar em qualquer movimento. Porque qualquer coisa, o necromorph aparece e foda-se. Você já foi pego, já era. Dependendo da dificuldade que você joga, né? Mas a questão é que você vai ficar nervoso, vai ficar de olho em todos os cantos, atrás, na frente, do lado, embaixo, em cima. Vai ficar por todos os lados olhando sem parar, imaginando, pô, será que ele tá ali? Será que tá ali? Não sei o que. E a cada vez que você joga mais, fica mais esperto. E nisso eles vão fazendo novas formas de te pegar. É interessante como o jogo começa com simplesmente ele se fingindo de morto, beleza, fácil. Daí eles começam a aparecer de duto, começa a aparecer de lugares escondidos, começa a aparecer do teto, começa a aparecer de tudo que é lugar para tentar te pegar. Eles começam a fazer outras variações, como eu já disse antes, e cara, isso aí vai te deixar nervoso, já que você tem um elemento surpresa para logicamente surpreender. Você não sabe de onde ele vai vir, então você tem que ficar de olhos abertos. Essa é a lógica e isso que torna esse jogo perfeito. Afinal, o que faz algo ser assustador? É você não conseguir prever o que vai acontecer. Ou seja, simplesmente foda-se, atire em tudo que se mexe. E é desse jeito que o vídeo acaba. Falou, boa noite a todos, bom dia, boa tarde e até outro dia.